30 de janeiro de 2022, o dia que Jaú ficou embaixo d'água. Nesta data, nossa cidade sofreu a maior enchente registrada em Jaú nos últimos 70 anos. Mas afinal, o que aconteceu em Jaú? Quais as causas da enchente e como resolver o problema? Este foi o tema do primeiro fórum sobre inundações no Rio Jaú. O evento, idealizado pela Prefeitura, aconteceu na Câmara Municipal e contou com a participação do prefeito de Jaú, Ivan Cassaro, do presidente da Câmara, João Brandão, além de prefeitos e representantes das cidades da região que compõem a bacia hidrográfica do Rio Jaú. O objetivo do fórum foi apresentar soluções para a bacia hidrográfica do Rio Jaú, a fim de evitar futuras enchentes. No último dia 30 de janeiro, nós sofremos aqui as enchentes e, infelizmente, não teve solução, porque ninguém esperava a força da água que atingiu nossa cidade. Mas o evento de hoje demonstra que a gente tem um carinho com a nossa cidade, com o nosso povo, e a preocupação e a vontade da gente construir meios para evitar que aconteça essa tragédia novamente na nossa cidade. O presidente da Câmara, João Brandão, anfitrião do evento, falou sobre a importância de angariar recursos para a construção de sistemas eficientes de drenagem, além de um planejamento urbano mais consistente. Nós não ficamos aqui só no discurso a respeito do que pode fazer com o Rio Jaú, o que pode ser feito de evitar essas novas enchentes, esses novos alagamentos e pelo que o povo sofreu. Mas que nós não esqueçamos das pessoas que sempre foram atingidas, que foram atingidas nessa última enchente e que poderão, de repente, num breve tempo ainda, ser atingidas novamente. O Rio Jaú tem a sua história, mas nós precisamos, através de recursos, como disse o nosso prefeito Ivan, conseguir fazer alguma coisa para o nosso município. E para trazer um panorama técnico sobre a situação, o fórum ainda contou com a participação de especialistas da área. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré, professor Dr. Josrael Henriques Rezende, sugeriu iniciativas a curto, médio e longo prazo para evitar novas inundações. Eu sugeriria ao prefeito criar uma comissão, eleger um coordenador e criar uma comissão para acompanhar isso na cidade, acompanhar todas as ações com vários representantes e elaborar um plano de controle. Isso, as ações a curto prazo fazendo, e essas aqui pensando principalmente no zoneamento, nas ações de médio e longo prazo. Como ações de médio e longo prazo, é preciso que os municípios da bacia se unam através de um consórcio, que isso pode ser importante não só para a questão da inundação, mas para a questão de resíduos, a figura de um consórcio intermunicipal, com a participação dos municípios, com a participação das empresas, grandes empresas, usinas e grandes empresas, associações, etc. Óbvio que um consórcio precisa, as prefeituras precisam aprovar isso por lei, precisa de um aporte de recurso anual para poder ter uma equipe para elaborar projeto e captar recurso para resolver uma série de questões. Nós precisamos adequar as nossas estradas rurais, recuperar pastagens, restaurar mata ciliar, recuperar a vossoroca. Nós temos muitas vossorocas, muitos processos erosivos instalados em toda a bacia hidrográfica. E, finalmente, algumas obras pontuais, Por exemplo, não fazer uma retificação, mas será que é possível fazer um canal extravasor lá na altura do meandro do São José? Porque ali está na saída da cidade, de repente um canal que leve. E quem sabe estudar a construção de uma barragem para controle de cheia a montante da cidade, depois da foz do Ribeirão São João, ainda no município de Jaú, perto ali do Barreiro, do Gouveia, próximo à foz do córrego do Barreiro, do Ribeirão dos Nunes ali, fazer um reservatório, fazer um barramento para controle de cheia, uma barragem, obviamente, com todo o grau de segurança e etc., mas precisa saber se vai ser efetivo, se é viável, sob todos os aspectos, econômico, inclusive,
quanto custa. A vice-diretora da FATEC e presidente do CONDEMA, Valéria Lopes, fez um levantamento histórico das enchentes na cidade e enfatizou que precisamos aprender com os erros do passado. Essas duas imagens são de 1922, 100 anos atrás. E isso é Jaú. Então, a primeira imagem, temos a ponte da Major Prado, que foi levada, na época, pela enchente, pela chuva. E a outra imagem é a região onde hoje é conhecida lá como a Quintina Bocaiúva, onde tem um restaurante Náufrago, tinha, né? Então, já acontecia. E nós, teimosamente, continuamos. Como o Jôs falou, não é culpa de um, culpa de outro. É culpa de todos que passaram por aqui. Aí, em 2011, o posto na Amaral Gurgel, ali no final da Amaral Gurgel, com a ponte, que dessa vez foi até o tanque, foi levado, a água chegou muito mais alto do que nesse período. Então, dia 15 de novembro de 2011, que foi essa enchente, que até então tinha sido a maior, onde eu participei, junto com outra engenheira aqui da prefeitura, fazendo o apoio à defesa civil, fazendo os laudos das residências e pontes, tudo que foi afetado. Em 2011, nós tivemos, como o Jôs comentou, 223 milímetros de chuva. Tivemos 100 milímetros a mais nesse evento de 2022. Então, tivemos um rompimento de uma ponte na área rural, no Ribeirão São João, que o Jôs comentou, que é um afluente do Rio Jaú. Ele está na divisa com 2 córregos de Jaú. Mas teve uma coisa diferente, nós não tivemos morte. A partir do momento que a gente começa a ter perda de vida, a coisa piora. Então, nós não ficamos enlutados, nós não perdemos ninguém naquela enchente. Agora nós perdemos. Então, já era hora da gente ter conversado sobre isso. A enchente de janeiro deste ano afetou muito mais famílias e até mesmo áreas que nunca haviam sido inundadas. O coordenador da Defesa Civil de Jaú, Jonas de Souza Farias Arlindo, explicou sobre o volume de chuva que foi muito superior em relação às outras enchentes da história da cidade. Ele também falou sobre os números relacionados ao prejuízo social. Choveu o equivalente a 285 milímetros nas 24 horas do dia 29 ao dia 30, né? 285 milímetros. Muito além do normal. Com isso, né, de acordo com a Defesa Civil, assim descreve, né, os prejuízos sociais. 16 bairros atingidos, foram afetados diretamente. 864 residências com problemáticas, né, de acometimento aí dessa cheia, dessas enchentes. 139 estabelecimentos comerciais, muitas delas não pôde mais voltar às suas atividades. Mais de 2.593 pessoas afetadas diretamente com essa cheia, com essa enchente. Foram afetados diretamente, né? O que mais foram afetados diretamente? Né? Pontes urbanas, rurais e prédios públicos, que também foi contabilizados nisso aí. O engenheiro do Departamento de Águas e Energia Elétrica da AEE, Paulo Nakayama, falou sobre como o DAEE pode contribuir com o município, principalmente com o fornecimento de dados hidrológicos e instalação de postos de monitoramento com sistema de alerta de inundações. Implanta sistema de alerta à inundação, e pode funcionar aqui, que eu mostrei lá do sala de situação do DAE, ou ser acessado aqui mesmo no município. Então, e depois, se for o caso, também nós temos condições de fazer, a partir dos dados esses telemétricos, é fazer um modelo de previsão de vazão. Quer dizer, previsão é previsão, mas até 3 horas, até que dá um resultado razoável. Tá? Então, você tendo dados em tempo real, tem um modelo que transforma isso, a chuva em vazão, e consegue, daqui a 3 metros, tal ponto pode chegar tanto. Isso nós temos condição de fazer e vai ser muito útil para a cidade. O especialista em hidrogeologia, professor doutor Eduardo Mendiondo, trouxe uma reflexão sobre o reuso da água.
A gestão hídrica tem como objetivo equilibrar momentos de excesso de água, como é o caso das enchentes, e períodos de estiagem, quando falta água para o uso da população. O reuso, nós falamos de água que passa numa enchente e esquecemos de, muitas vezes, ver que essa água, se puder ser tratada, armazenada, cuidada, com a tecnologia que nós temos hoje à disposição, e o Brasil é um dos países com maior tecnologia de tratamento do mundo. A mesma tecnologia nós poderíamos usar para a água de chuva ser armazenada, estocada, tratada, despachada, despacho de água é uma palavra que se usa, para os meses mais críticos de seca, como foi falado aqui. Nosso agente da Defesa Civil colocou, nós tivemos momentos muito críticos no ano passado, de falta de água, e nós temos excesso no período de chuvas. Então, precisamos ter gestão, precisamos do órgão público, privado, academia, o terceiro setor, os agentes comunitários, trabalhando em como vamos fazer que essa água, quando falta, seja reposta. E quando sobra, seja cuidada.